Então, vamos lá. Então, ó, sejam π1, π2, planos paralelos e distintos. Vamos discutir algumas coisas de geometria espacial. π1 e π2 planos paralelos e distintos. Tá? Planos paralelos distintos. E S contida em π1, uma região com área conhecida. Você sabe calcular a área dela, com área conhecida. Tá? Agora, você vai fazer o seguinte. S não, ômega, vamos chamar de ômega. Dado P, um ponto pertencente a ômega, seja TP, tá? TP, o segmento perpendicular a π1 e, portanto, a π2, porque π1 e π2 estão grandes, com uma extremidade em P e outra extremidade em P2. Entendido? Então, você tem π1 e π2 planos paralelos e distintos. E o π1 e aqui embaixo o π2. E dentro, o contrário. Vou desenhar assim, contrário, fica mais, sei lá, psicologicamente é melhor. E aqui você tem uma região ômega. Uma região ômega contida em π1, com área conhecida. Agora, dado P pertencente a ômega, quer dizer, dado um ponto P aqui pertencente a ômega, você considera o segmento com origem em P, perpendicular a π1, e outra extremidade, tá? Com uma extremidade em P e outra extremidade em π2. Então você tem esse segmento aqui, que vai morrer aqui. Tá certo? Com uma extremidade, vamos dizer, Q, pertencente a P2. Tá certo? Extremidade Q, pertencente a P2. Eu estou chamando esse segmento de TP. Para cada P, você tem um TP aqui. Aí, com isso aí, você constrói um sólido. Outra seja S, o sólido dado por, desde que a área seja positiva, tá? Figura com área positiva. Seja S o sólido dado por S igual, não é para chamar de sólido se a área não for positiva, o sólido não tem volume zero, mas é um sólido volume zero.
tá? Então, S é a união com P variando em ômega dos TPs. Tá? Vou colocar assim, o sólido S, o sólido S, o sólido S, dado por isso aqui, ele é denominado cilindro reto com base ômega, com base em ômega, com base ômega, base não, a base é ômega, com base em ômega, e a altura H, onde H é a distância, H é a distância entre os planos π1 e π2. Então, quando você pega todos esses segmentos aqui, construídos dessa forma, tá? Você considera a união deles, a união desses segmentos, você tem o chamado cilindro reto. Então, você tem essa figura aqui, porque essa base, ela é, vamos dizer, ela é transportada aqui. Ela aparece aqui em cima, né? Pela união dos Qs. Ok? Então, você tem aqui em cima, você tem também uma cópia, tá? Uma cópia de quem? Uma cópia de ômega. É um ômega linha. Tá? Ômega linha, que é a base superior do meu cilindro. Você tem aqui um cilindro. Eu vou desenhar em vermelho. Você tem esse cilindro aqui. Está por trás. O cilindro, vamos dizer assim, com uma base inferior ômega e uma base superior ômega linha. Uma base e um topo, pensamos assim. E quem é o volume de S? Então, isso é o cilindro reto com base em ômega. E quem é o volume de S, por definição? Quem é o volume de S? Volume de S é a área da base, que é ômega vezes a altura. Esse é o volume de S. Volume de um cilindro reto. Você pode ter também ele inclinado, tá? Se para cada P você formar o segmento TP com a extremidade P, a outra extremidade P2, mas todos eles paralelos a uma mesma reta transversal a P1 e P2. Suponha que você tem uma reta transversal, tá? Não necessariamente vertical, uma reta inclinada, para ter o cilindro oblíquo. Você tem uma reta inclinada transversal às duas. Se todos esses segmentos forem paralelos a essa reta fixa, transversal aos dois planos, você também tem um sólido S, chamado de cilindro, só que ele não será reto. Tá? Esse cilindro é chamado de prisma quando? Quando a região ômega é o quê? Polígono. Quando a região é um polígono, você chama esse sólido de prisma. E o volume, em qualquer situação, o volume é a área da base vezes a altura. Não muda. Princípio de Cavalieri, tá? Para definição. Agora, vamos pensar o seguinte. Vocês já fizeram alguma coisa de geometria analítica? Você já sabe
assim como você coloca um sistema de coordenadas no plano, você coloca um sistema de coordenadas no espaço. Mas aí você precisa de 3 eixos perpendiculares entre si, tá? Então você tem 3 eixos perpendiculares entre si. Geralmente você desenha os 3 eixos orientados pela regra da mão direita, assim, tá? X, Y, Z, tá? O eixo das cotas. E aí cada ponto, ele é determinado por um terno de números reais. Cada ponto P do espaço é determinado por um terno de números reais. Você baixa aqui, acha o quê? A projeção desse ponto no plano XY, tá certo? Essa projeção, ele tem uma ordenada e uma abscissa, que é o XP e o YP, tá? De modo que agora você forma esse paralelepípedo, você forma esse paralelepípedo aqui, e esse paralelepípedo, isso aqui vai ser o ZP. Então, o ponto P, ele tem uma localização, que é o terno XP, YP, ZP. De modo que a cada ponto está associado um terno de números reais e um único terno de números reais, e reciprocamente a cada terno de números reais está associado um único ponto. Então você pode fazer uma identificação. E o espaço agora ele vira um R3, né? Que é o R, cartesiano R, e aqui você tem o espaço euclidiano. Isso se as unidades nos 3 eixos forem congruentes. Aqui vai a fórmula da distância, tá certo? Você introduz métrica num sistema também diferente disso que eu falei, mas para ter a fórmula da distância, para valer o teorema de Pitágoras, na tridimensional, tá? A fórmula da distância, padrão, né? Você tem que ter as unidades congruentes nos 3 eixos, tá bom? E assim eu vou pensar na seguinte coisa. Dado x real, e o que eu vou vislumbrar aqui é dentro de um sistema de coordenadas no espaço, tá? Dentro de um R3. E aí, dado o R3, dado o R3, ó, dado um sistema de coordenadas, né, no espaço, tá? Eu vou considerar o seguinte, ó, dado x real, px, daqui por diante, denota o plano passando pelo ponto de coordenada x00, que é um ponto no eixo das abscissas, é um ponto nesse eixo, e perpendicular, ponto passando por esse ponto, e perpendicular lá ao eixo x, que é o eixo das abscissas. Esse é o eixo das abscissas, esse é o eixo das ordenadas, esse é o eixo das cotas, tá? Então, você tem aqui, ó, aqui o y não, o z, o x, o y, perdão, que eu quero dar orientado pela regra da mão direita. Se eu der o x aqui, se eu colocar o x aqui e o y aqui e quiser a orientação positiva pela regra da mão direita, o z tem que apontar para baixo, tá? Bem, então quem é πx? Dado x, ó, dado x, quem é πx? Πx é esse plano. O plano aqui, um plano perpendicular ao eixo das... Tá entendendo? Tá claro aqui? Isso denota, se esse ponto tem abscissa x, isso denota o meu plano de x.
Diante do exposto, isso é uma terminologia para você entender o que eu vou colocar aqui, ó. Intervalo de existência de um sólido. Então, diante do exposto, vou considerar a seguinte situação. Falou o quê? Não entendi. Fale mais alto que eu não consigo ouvir por causa desse barulho do ar-condicionado. O senhor falou o nome do eixo Z, mas a gente não escutou muito bem. Pode repetir? Eixo das cotas. Eixo das abscissas, eixo das ordenadas, eixo das cotas. Tá? Geometria descritiva é assim. Geralmente o eixo G está associado à altura, né? Aqui você tem o eixo X, esse eixo aqui, a interseção dessas duas, dessa parede com o chão, eixo Y aquele lá e o eixo Z, ó, é o encontro das paredes, tá certo? Você pode visualizar dessa maneira. E aí você considera a seguinte situação: sejam A e B números reais, com A menor do que B, tá? E S um sólido, ou seja, S dentro do R3. Aí eu já estou pensando o meu espaço com o sistema de coordenadas cartesianas, o espaço euclidiano, e S contido em R3, tal que o sólido S, intersecção com o plano πx, é vazio se o x não pertence ao intervalo fechado AB, e o S, intersecção com πx, não é vazio se o x pertence ao intervalo fechado AB. Então a situação é a seguinte: eu estou lá dentro eu estou no espaço com um sólido aqui no espaço. Para dar a ideia de sólido, eu vou desenhá-lo assim. Vou fazer isso aqui, para dar a ideia de que eu tenho um sólido S. Mas ele, relativo ao eixo das abscissas, e aí eu vou colocar só o eixo das abscissas aqui, o eixo X, não vou representar nem Y nem Z. Esse sólido é tal que o seguinte: está aqui o A, aqui o A e o B. Se eu pegar um plano perpendicular a esse eixo nesse ponto, esse plano não intersecta o sólido, porque o ponto está fora do intervalo AB, tá? Abscissa. Se eu pegar um ponto aqui, o plano perpendicular a esse eixo nesse ponto também não intersecta o sólido. Só a interseção se o x estiver dentro do intervalo AB. E para qualquer x dentro do intervalo fechado AB, quando eu pegar o plano, né, o plano aqui, ó, aqui o x, quando eu pegar o plano, que é o plano πx, perpendicular a esse eixo, tá? Esse plano, intersecção com S, dá o quê? Dá uma seção transversal do sólido, que eu digo, seção transversal em X, tá? Bom, então isso aqui dá uma seção transversal. Uma seção transversal, tá? Que é exatamente o quê? S, intersecção com quem? Com esse plano. S, intersecção com πx,
é o que eu chamo de seção transversal, seção